Iniciamos agora mais um episódio do Bate-Papo em Falto. Eu me chamo Tuane. E eu me chamo Elton, e hoje estamos recebendo no episódio ele que é associado NEA Arvesc, que agora vai ser Arveb, Anderson Bernardo, proprietário da ABMEC Centro Automotivo. Seja muito bem-vindo, Anderson. Olá, pessoal. Obrigado, Tuane. Obrigado, Elton. Bom, Anderson, deixa eu fazer uma primeira pergunta para a gente já abrir, né, esse nosso bate-papo. Gostaria que você contasse um pouquinho de o que é a ABMEC, como que a ABMEC funciona hoje, porque a gente sabe que você não trabalha sozinho, né? A gente tem alguém sentado aqui nos bastidores que depois vai contar um pouquinho da sua história, que é a Daisy. Mas conta pra gente como que surgiu a ABMEC. Bom, a ABMEC ela surgiu lá em 2019, né, no mês de março, e ela nasceu com um propósito muito legal, que é solucionar os problemas dos veículos, né, e ter uma relação muito legal com o cliente, né, trabalhar com a transparência e trabalhar com uma prestação de serviço mais dedicada a um serviço premium. Não ao veículo premium, mas um serviço premium, né? Realmente a gente se atentar aos detalhes, trabalhar com checklist, entender realmente a dor daquele cliente, daquele veículo, né? E olhar por um carro como um todo. E principalmente dar aquele suporte para o cliente para poder entender e fazer um serviço correto pela primeira vez. Então a gente sempre focou no cliente, desde o atendimento, desde a solução dos problemas e trabalhar de forma transparente com as ferramentas que a gente tinha naquele momento. A gente sabe que as coisas vão evoluindo, então a gente vai trabalhando sempre para acabar evoluindo e entregar serviços diferentes, né? Mas naquele momento o que a gente tinha, e importante, né, é sempre fazer o básico bem feito. Então a gente sempre se preocupou com isso. E você estava contando aqui, então, que ela nasceu em março de 2019, praticamente um ano antes da pandemia, né? Isso. Imagino que tenha sido um começo bem desafiador. Como que foi esse período e um ano depois já entrar numa pandemia? Em março a gente começou, eu e a Daisy, sozinhos. O meu sogro, como ele era aposentado, ele disse: olha, eu vou trabalhar contigo porque como é que tu vai fechar a porta de um galpão e vai testar um carro ou vai levar um cliente em casa? Não tem condições, né? A gente tinha bastante força de vontade e vai fazer acontecer, mas teve várias pessoas-chave ao redor da gente, que é a família, né? Que proporcionou bastante segurança nesse momento. Então ele foi uma pessoa que veio trabalhar comigo, né? E logo eu lembro assim que a gente fez todo um cronograma, porque lá em setembro de 2018 a gente começou a fazer o que tem que comprar de ferramenta, o que a gente ia precisar de investimento, né? A gente sabe que a gente não poderia tirar um salário já de cara, teria que ficar um período sem ter um prolabore, enfim. E Foi tudo planejado já, né? foi tudo muito bem planejado, foi pensado, sabe? E eu pensei pequeno de início, né? Não sei se isso foi bom ou foi ruim, mas eu pensei pequeno. Eu tinha que atender 30 carros por mês. Então, a minha meta era atender 30 carros por mês, porque antes disso tudo eu já sabia o quanto que meu cliente gastava, né? Porque eu já tinha uma carta de cliente pequena, então eu sabia que eu ia atender aqueles 30 carros e ia pagar a conta. Beleza. Quando a gente fechou os primeiros 30 dias, eu tinha atendido 62 carros. Caramba, já tinha ultrapassado a meta É isso inicial aí. já. Por isso que eu fui mecânico, eu sou técnico, né? Mas eu sempre gostei um pouco de gestão. Então, eu gerindo esses números e a minha esposa do meu lado, minha sócia do meu lado, a gente entendeu que a gente estava crescendo já no primeiro mês, sabe? Então, era 30, já fomos fechando 62. E no segundo mês eu tive que contratar meu primeiro mecânico. Já no segundo mês. No segundo mês eu tive que contratar o meu primeiro mecânico. Demorei uns 15 dias para contratar, consegui contratar. E passou alguns meses, eu estava já contratando o segundo mecânico. E a gente entrou do nada, eu estava lá trabalhando, pátio lotado, agenda lotada. E eu recebo ligação da minha esposa, minha sócia, da contabilidade, que era fazer contabilidade, né, para nós também, que eu tinha que fechar tudo, que eu não podia mais trabalhar, senão a polícia ia poder bater na minha porta e ia fechar meu negócio. Tá, mas como assim? Não estou entendendo que eu tenho que fechar meu negócio, por quê? Não, lembra que ia ter uma doença, tal, uma gripe, enfim, ia acontecer que era obrigado a fechar por conta... E a gente estava no período de pandemia que ninguém sabia o que ia acontecer. A única coisa que a gente sabia é que tinha que fechar o negócio.
Tinha que baixar as portas. Tá, mas como é que eu vou baixar as portas com carro sem caixa de direção, sem câmbio, sem isso, sem aquilo, agenda? Não, vamos fechar, e mandei aquele funcionário embora. E aí eu lembro que nesse período eu conversava com alguns empresários. Eu não era associado a nenhum núcleo, mas eu sempre fui muito ligado a outras pessoas. A gente já fazia isso em paralelo, né? Eu conversando com outros empresários, não, mas eu não sei nem o que te dizer, porque eu nunca passei por isso. Pandemia também é um negócio novo pra gente. Era tudo novo, né? Ninguém tinha Novo. passado por isso ainda. Eu lembro que, assim, a gente tinha trabalhado alguns meses ali e por conta também um pouco da correria, a gente começou, era tudo planilha, a gente não tinha sistema de oficina, então a gente começou com planilha, que também funciona, na quantidade de carro que a gente tinha. E a gente levou tudo para casa, botou numa caixa, levou tudo para casa, a gente espalhou tudo em cima da cama, assim, e fomos conferindo as compras de peça, se os cartões lá de crédito tinham realmente creditado a parcela. A gente foi analisando, sabe, a quantidade de parcelas que eu tinha feito, e fomos analisando e saber o quanto que realmente que a gente tinha de caixa e quanto tempo que a gente poderia ficar fechado. Caramba. Com aquela grana que a gente já tinha recebido. Para poder absorver, né? Mas olha o planejamento. Mas deixa eu te perguntar, você é gestor ou você é técnico? Eu sou técnico, mas gosto de gestão. Gosta de gestão. Gosto também. Mas quando você abriu a oficina, você já tinha, então, essa visão mais empresarial do negócio? Tinha. Assim, eu sempre, por muitos anos, assim como eu trabalhei em várias empresas, por muitos anos o pessoal falava para mim, pô, Anderson, tu tem que abrir o teu próprio negócio. Tu tem que abrir o teu próprio negócio e tal, porque tu tens expertise técnica, tu tens um bom relacionamento com as pessoas, tu sabe explicar, tu é atencioso e tal. Gente, calma, tudo tem seu tempo, né? E eu sabia que eu tinha começado a namorar com uma pessoa que tinha um perfil, e aí eu fui, sabe, plantando essa sementinha na cabeça dela, e ela foi entendendo. Oficina realmente é um ramo muito lucrativo se souber administrar, então eu fui mostrando para ela como que era o meu mundo, né? Porque ela investiu um bom tempo da vida dela numa faculdade, né, num escritório de contabilidade, então ela também tinha que entender como é que era o nosso mundo. Por isso que eu entendo um pouco de gestão, e nesse período que as pessoas falavam para mim, Anderson, abre teu próprio negócio, eu disse, não é o momento, porque por cada empresa que eu passei, eu fui aprendendo. Eu lembro assim que eu falava, eu estou com a minha mochilinha aqui, eu estou enchendo ela de bagagem. Experiências boas e ruins. Então eu já sei que aqui não posso... Teve algumas empresas que eu trabalhei, não posso misturar o caixa do CPF com o CNPJ. Sabe? Exato. Eu tenho que dar uma atenção melhores para os funcionários, porque eu era funcionário, sabe? Às vezes eu via em algum momento dar uma falta de atenção para aquele colaborador, sabe? E às vezes eu via o colaborador às vezes fazendo algo de errado, pô, aquilo não está certo. Então essa bagagem que eu fui trazendo ao longo desses anos me deu toda essa coragem e essa certeza dessa gestão, de colocar em prática. Então eu já sabia uma receita de uma hora de serviço, que teria que ser aí em torno de 30% a 40% de mão de obra, o resto peça. Eu já tinha uma carta de cliente, eu já sabia o ticket médio que aquelas pessoas que eu já atendia, né, eles gastavam. Eu já sabia mais ou menos, eu entendia um pouco do mundo. A gente sabe que quando a gente começa o nosso negócio é diferente, né, mas já tendo um pouco desse know-how, né, então assim, começou uma experiência de 10 anos, 8 anos, 10 anos já, a gente já tinha uma noção legal, né? E quando que foi a virada para você olhar para a Deise, a sua esposa, né? E falar assim, ó, vamos abrir então a ABMEC. Assim, como que tu conseguiu convencer ela para ela vir para o ramo de oficinas? Que você comentou então que ela trabalhava com contabilidade. Isso ela tinha uma contabilidade ou ela trabalhava? Ela trabalhava. Trabalhava em uma contabilidade. Isso. Desde o começo ela saiu da contabilidade e foi para trabalhar com a ABMEC? Não. Não, a gente como tem um período de adaptação da empresa, né? Então a gente entendia que ela tinha que manter a casa. A gente tinha um filho recém-nascido, a gente tinha conta para pagar, então a gente tinha que entender que ela tinha o salário dela, a gente tinha que manter a casa, era o CPF, e a empresa ela tinha que se pagar. Assim, tem que ser feito os investimentos, mas eu ia ficar um período sem salário, pelo menos 12 meses, mas a oficina ela tinha que se pagar. Porque senão não faz sentido abrir um negócio, né? Exatamente. Então a gente realmente tem que fazer isso pagar. E a gente olhava muitas estatísticas, né? Que as empresas fechavam nos primeiros 2 anos, então a gente ficou com muito medo. Então assim, como era um negócio da minha vida naquele momento, eu tinha que fazer dar certo, né? Eu estava com uma família para sustentar, tinha um negócio para crescer,
E sabe o que é legal? Os clientes apostam no negócio. Quando a pessoa ela faz aquilo de coração e realmente tu tens um propósito, tu não está ali só para cobrar uma troca de óleo ou cobrar uma troca de amortecedor ou uma bateria, tu está ali pelo, sabe? Pelo amor, né? Pelo amor, pela ajuda, pela troca, né? Então, eu tenho uma pessoa na minha família, que é o Wilson, que ele falava assim, cara, no começo, tu vai fazer as coisas e tu não pensa no dinheiro. O dinheiro ele tem que fechar o caixa, beleza. Mas tu vai ver que no começo tu até te preocupa um pouco com o valor e tal, porque tu tem que precificar e tal. Mas chega um momento que tu nem vai pensar mais no dinheiro. Ele vira uma consequência, né? Isso. Tu começa a pensar no teu nome, na tua família, nas pessoas que estão trabalhando contigo. Tu se preocupa, às vezes, mais nessas pessoas que na tua própria família. Tu pensa muito na equipe, no teu cliente. Na verdade, quando tu vê o negócio cresce de um jeito, né? Então, voltando à tua pergunta, como é que eu plantei essa semente? Eu fui aos poucos, né? Chegou um momento ali que foi o pontapé inicial, eu acho, porque a gente constrói isso. A gente não começa um negócio de uma hora para outra. Então, existe uma sementinha que a gente planta e a gente constrói. Eu lembro que um empresário falou para mim assim, ó, Anderson, se tu e a Deise trabalhar junto no próprio negócio, porque eu sempre abri o jogo com os 2 últimos empresários ou 3 últimos empresários que eu trabalhei, eu falei, cara, eu tenho um sonho de abrir meu próprio negócio e eu vou abrir. Ele sempre perguntava para mim, quanto tempo? Eu não sei, mas esse tempo vai chegar. E essa pessoa que foi a sementinha inicial, ele falou para mim, se tu e a Deise trabalhar junto como técnica em gestão, porque essa pessoa conhecia a Deise, ele falou, ó, tem tudo para dar certo. E aí, opa, se o cara que está no mercado há 20 anos falou isso para mim, eu acho que tem uma chance ainda maior de dar certo. E aí a gente foi conversando. Aí chegou um momento da minha vida que a gente casou e tal. Foi em setembro de 2018. Aí a gente... Ah, tá bom. Ela falou para mim, vamos abrir um negócio então. Só que eu preciso saber o que precisa comprar. Tu fala em abrir negócio, em consertar carro, alugar galpão, mas o número disso, como é que é? Ah, eu preciso disso. Pega lá papel e caneta e começamos no caderno lá. Isso, aquilo, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá. Ah, beleza, tem que fazer um investimento então de X e a gente tem o que de dinheiro? Nada. Nós não tínhamos dinheiro. Nós tínhamos um cartão de crédito com, na época, 15 mil reais de limite, que por coincidência ou não, era mais ou menos o valor de investimento das ferramentas maiores. Então eu comecei meu negócio com cartão de crédito. E com a coragem. E a coragem. E vontade de trabalhar. Quem quer fazer acontecer, dá um Exato. jeito. Essa que é a verdade, isso né? A gente arregaça a manga, a gente mete a cara e faz o negócio acontecer. E é uma das coisas assim, muita gente às vezes planeja a vida toda e não toma ação. Não executa, né? Não executa. Então assim, eu sabia que eu tinha que executar. Eu era o cara da ponte que eu ia ter que fazer acontecer. Independente se fosse sábado, domingo, feriado, de madrugada. Se eu prometesse que eu ia entregar um trabalho, eu ia entregar. E aí os clientes compram essa ideia. Porque ele viu o quanto que a gente lutou. E aquelas pessoas que apostavam, me Anderson, abre o teu negócio e tal. Aqueles clientes que apostaram, eles chegavam e pagavam pelo serviço. Pô, que legal. E sabe o que é mais legal? Antes da pandemia, acho que uns 10 dias antes, eu tinha um cliente que se ele estiver ouvindo aqui, ele vai saber, ele vai se identificar. Ele tem uma retífica em Blumenau e ele queria trocar o óleo do câmbio. Bom, tu trabalha com câmbio. Sim. Eu, até aquele momento, eu perdia aquele cliente. Não é que eu perdia, eu indicava um parceiro para fazer a troca de óleo de câmbio, porque não tinha equipamento. Então, assim, eu sempre fui bem pé no chão. Se eu tenho condições de executar um trabalho bem feito, eu vou fazer. Se eu não tenho, eu vou passar para quem sabe. Pelo menos eu não fico me complicando, né? Sim. E essa pessoa, eu falei, cara, compra a máquina de óleo de câmbio, eu preciso trocar o óleo de câmbio meu Renegade e tal. E eu comprei a máquina de troca de óleo de câmbio. Porque a máquina de troca de óleo de câmbio, 6 meses depois que eu estava funcionando, era os 15 mil reais que eu comecei meu negócio. Ali um investimento altíssimo, para quem começou do zero. Começou exatamente. Né? Cara, eu comprei a máquina de troca de óleo de câmbio. Eu fiz o carro dele e na semana seguinte a gente fechou a porta com o lockdown. Nossa. E eu tinha mais 6 parcelas da máquina ainda. E a pandemia no auge, não sabia quando ia abrir as portas novamente, né? Imagina o desespero. Desespero, eu ia falar isso agora. Imagina o desespero. Gente, tinha conta a pagar e não tinha receita, não tinha conta, né? Mas aí, aquele momento ali, tem um amigo meu que fala, é hora de largar a chave 10
e realmente olhar para a planilha, olhar para número. E a gente fez isso. Quando eu olhei número, opa, eu podia trabalhar, não lembro exatamente na época, talvez a Deise possa falar, mas, sei lá, uns 3, 4, 5 meses. Conseguia pagar os funcionários, pagar todo mundo, os fornecedores. Tinha dinheiro no caixa para fazer isso. Na verdade, não tinha dinheiro no caixa. Tinha dinheiro das parcelas da maquininha do cartão que ia entrar. Que quando eu comecei meu negócio, a Deise não me deixou trabalhar um dia antes. Não, nós só vamos começar a trabalhar quando a gente tiver uma conta no banco. Toda a liberação de bombeiro, prefeitura, Fátima, na época era Fátima, né? Parte ambiental. E quando tiver uma maquininha de cartão em cima da mesa, porque uma das coisas que quebram as oficinas são, sabe, antigamente era o caderninho, deve ter passado boleto, por isso, né? É isso aí. Então, cara, ou é dinheiro ou é débito, é crédito, acabou. Era isso aí. Né? E a gente deixou toda uma estrutura base. E o que aconteceu? Pandemia deu aquele desespero todo no povo. Eu te confesso que eu fiquei quase louco. Tive que desligar a televisão, porque a gente via tanta coisa ruim. Quem né? não ficou, né? Uhum. E aí eu desliguei a televisão, cara, vamos parar de ver isso aí. Eu com um filho de 6 meses, 8 meses em casa. Aquela loucura, né, que tinha que ir no mercado, chegar em casa, tinha que tirar roupa, tomar banho para poder entrar dentro de casa, tinha que higienizar tudo, toda aquela confusão, né? Enfim. E tem um empresário que falou assim para mim, Anderson, tu sempre, nos momentos ruins, tu tem que daí afiar o machado, se preparar, porque as coisas, quando tem um recesso, quem tá na frente, sai na frente, com investimento. Eu paguei a máquina, a gente voltou, acho que uns 20 dias depois. Aquele equipamento, eu paguei ele no segundo mês de uso. Eu até chamei, na época, a empresa que vendeu, falou, meu Anderson, tu tá comprando, porque a gente comprava óleo da mesma empresa e tal, uma loucura assim, vendendo. E tem gente que reclama que não tá vendendo. Eu disse, olha, a venda ela acontece, você tem que oferecer, tem que mostrar necessidade. Quando é uma venda saudável, ela acontece. Sim. Então é isso. E às vezes os empresários eles compram equipamento e deixam lá pegando pó, sabe? Então, esperando sofrer uma venda, né? Em vez de vender o que eles têm de produto e serviço. E a gente largou. Assim, eu lembro que, foi uma loucura. Meu irmão trabalhava numa outra oficina mecânica, meu irmão é mecânico, ele entrou no ramo do setor automotivo por conta de mim também. E só que eu não conseguia pagar o salário dele, a gente também tinha toda essa um pouco de insegurança, tinha todo um planejamento. Ele vinha trabalhar comigo à noite, no final de semana, porque o pátio estava cheio e bombando, né? E 2021, eu comecei num galpão de 225 metros. Lá já começou um puxadinho, né? Porque para poder botar um carro de baixo e fazer um negócio e tal. Aí eu procurei galpão, cara, para aumentar. Procurei um monte, não achava. E eu fui ver um lugar e nada dava certo. Não conseguia ampliar, nada dava certo. Eu cheguei a comprar areia, os blocos, para aumentar o galpão do cara lá, que tava o galpão alugado. Eu ia aumentar o galpão dele para minha necessidade. E aí tem coisas que acontecem na vida da gente que tem um momento certo. A gente fica, sabe, dando porrada no muro, porrada na ponta de faca e Sim. As coisas não vai, e tu tenta empurrar e não vai. É só um sinal às vezes. É. E apareceu um galpão no mesmo bairro, no endereço praticamente do lado. E aí em 2021, novembro, a gente dobrou o espaço. Aí vocês foram para aquele galpão que vocês estão hoje? Esse mesmo. A gente passa ali na rua de Santos Dumont, em Brusque, a gente mesmo. consegue ver o... A gente saiu no espaço de 225 metros e a gente foi para um espaço de 500 metros, mais o pátio. E o pátio é grande, né? E o pátio é muito bom, porque o cliente que chega numa oficina e não tem onde estacionar... É terrível, né? É terrível, isso já acaba até espantando muitas vezes o cliente, né? Às vezes vai embora. Não precisa fazer, tá com pressa de alguma coisa, quer atender, tu não tem nenhum lugar para estacionar o carro, Exato. É péssimo isso. Às vezes ele só vai ali para realmente para conhecer a oficina, para ver como é que é, né? Para ver se para conversar contigo, já não tem nenhum lugar para estacionar. Eu acho que restaurante é muito assim também. Eu acho que todo comércio, né? Ele precisa ter um espaço, né? E a oficina mecânica, às vezes, um carro ele fica parado ali e tu precisa ter um espaço realmente. Para nós, o pátio era muito importante, né? Então, a gente, em 21, 18 meses depois, a gente passou para a pandemia e a gente conseguiu pagar todo o investimento antes do prazo. A gente dobrou o espaço em 18 meses. Caramba! Quantos elevadores vocês tinham no primeiro galpão? A gente começou com um. Um elevador? Esse é engraçado que o segundo elevador,
eu fazia um serviço para uma empresa de internet, um Fiat Uno, deu problema no motor. E aí eu falei assim para eles, cara, vamos fazer esse motor aí? Vamos. Aí eu falei para ele, cara, eu precisava comprar mais um elevador, porque eu vou desmontar esse motor aqui, vai ficar meio apertado aqui e tal. Não tem problema. Por isso que é legal tu ter um relacionamento com o cliente. Tudo é pessoas, né? Esse cliente falou para mim, cara, quanto que tu precisa para comprar o elevador? Eu lembro que na época era R$ 8.000. E o motor do Uno acho que era mais ou menos isso. Não, cara, tá aqui. Quantas vezes quer o elevador? O cara faz lá? 6 vezes. Ele me deu os 6 cheques em branco. Compra o elevador, depois a gente desconta do motor. No segundo elevador. É gratificante esse reconhecimento, né? Então, assim, aí... E ele sempre fala assim, ó. A única coisa que vai quebrar essa nossa confiança é você. A única pessoa que pode quebrar, porque se depender de nós, que dependemos de prestação de serviço, que hoje está difícil demais, a única pessoa que vai quebrar essa confiança são vocês. Então, se vocês fizerem um trabalho correto, a gente vai estar crescendo junto e não vai parar de crescer. Então, a gente começou com o elevador, foi para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e hoje a gente tem 9 elevadores. 9 elevadores. 9 elevadores. Cara, eu vejo muito na tua fala, Anderson, o quanto tu se preocupa com o cliente, né, Elton? Exato. Assim, a gente trouxe alguns empresários aqui para conversar. Eu acho que me chamou muita atenção na fala do Billy também, que a gente já gravou um episódio aqui no canal. Então, você que está assistindo, se quiser ver a conversa com o Billy, puxa aí nos nossos bate-papo em falta, você vai encontrar. E eu percebo esse diferencial de grandes empresários realmente se preocupando com o cliente. Não é aquela coisa de empurrar um serviço goela abaixo. É ter uma escuta ativa, você ouvir o seu cliente, conversar e criar um relacionamento. E não necessariamente o cliente vai lá só porque deu problema no carro. Às vezes ele vai lá só para tomar um café. Isso acontece na tua oficina? Bastante. Bastante. Às vezes o pessoal deixa o carro lá para arrumar, né? E sabe que o carro vai ficar 2 dias, 3 dias lá. E eles passam todo dia lá para bater um papo, tomar um café. Às vezes o cliente vai lá e tá com uma dúvida pequena, que ele poderia tirar por um WhatsApp, por exemplo, né? Mas eles vão lá realmente para conversar. A gente sente muito essa falta, até que o nosso WhatsApp de atendimento hoje, ele ainda é por pessoas. Nada é automatizado, nada. Essa parte a gente se preocupa assim, a gente teve vários investimentos na empresa, né? Mas o atendimento ao cliente a gente deixou pessoas para atender. Deixa humanizado. Né? E eu como dono, eu percebo assim que às vezes quem não quer chegar num restaurante e falar com o chefe, que é o dono, ou falar, sabe, eu acho que tipo tu ter o dono no meio do negócio, sabe, ele dá mais credibilidade, ele dá mais confiança. E assim, às vezes quando a gente conversa e passa um orçamento, eu sou a parte hoje, eu dou apoio para os técnicos e eu passo orçamento. Então assim, eu vou lá, filtro, troco uma ideia com os técnicos, monta o orçamento junto, né, valida o diagnóstico. Beleza, vou lá com o setor de compras. Qual marca a gente está usando? Né? Tem muito disso hoje, né? Questão de marca de peça, né? Então a gente seleciona a marca. Não, vamos usar essa aqui. Às vezes não tem para o mesmo dia. Mas enfim, eu é que falo com o cliente no final. Porque não sei se a gente tem toda a segurança, e eles também têm a segurança de estar o dono. Eu ainda não consegui ir 100% para a gestão, né? Só administrar. Eu gosto muito desse mercado, eu gosto do meu negócio, então eu estou sempre no meio, né? Então, o cliente, ele se sente mais à vontade, mais confiante. Não que as outras pessoas que trabalham comigo não tenham competência, não tenham clareza para isso. Tenho certeza que sim, né? Mas eu sempre me preocupo com o cliente, porque o cliente é que paga o negócio, sabe? Por que o meu negócio deu certo? Porque eu tinha cliente, eu não tinha dinheiro, sabe? Eu não tinha nenhum espaço, eu não tinha nada, eu só tinha força de vontade, só que eu tinha a peça-chave, que era uma carteira de cliente. Eles que apostaram no meu negócio e deu certo também por causa deles. Acho que mais por causa deles. É muito importante o cliente. Legal, hein? E assim, ó, agora vamos voltar lá atrás. A gente foi um pouquinho para frente, agora nós vamos voltar lá atrás. Tu teve toda essa transição de trabalhar em oficina, depois ir para a área de gestão.
A gente sabe que a maioria dos mecânicos, assim como eu, a gente começa como um lavador de peça. E aqui nos bastidores nós já conversamos sobre isso e também tivesse o teu momento de lavador de peça numa elétrica, depois fosse para um Bosch Car Service, É isso aí. ficasse entre, o Anderson ficou entre os terceiros, tá? Ele ficou entre os terceiros melhores mecânicos no Brasil, por um programa que tinha na época na concessionária, né, Anderson? Que legal. Isso, da concessionária Ford, isso mesmo. Conta um pouco pra gente essa história desde lá, agora no teu início da tua carreira, lá atrás, como entrasse direto na área de mecânica, não entrasse, como é que foi? Conta pra gente. Por incrível que pareça, eu nunca imaginei que eu ia ser mecânico na vida. Nunca. Meu pai não tinha nem carro. Meu pai tinha moto a vida toda. Então, assim, nunca tive ideia. Mas eu tinha um tio que ele trabalhou por muitos anos, ele trabalha até hoje, que ele trabalhava na De Pascoal, e eu lembro que a De Pascoal, ele chegava, no Natal, ele chegava com um presente para os meus primos, né? Nas festas, ele chegava sempre com um brinde, ele sempre tinha promoção, ele sempre tinha uns benefícios, eu achava legal, assim. E ele era um eletricista e era muito metido. E aí, eu com 16 para 17 anos, eu queria ter o meu dinheirinho, né? Pra gente poder ir na balada, sair pra cá, pra lá. E, por incrível que pareça, naquele momento a gente não podia trabalhar em oficina mecânica antes do 18, regular. Não tinha como, né? E aí ele falou, não, eu vou arrumar um lugar que o cara vai te ensinar. Vai lá pelo menos para te ganhar os teus trocados. E eu comecei numa autoelétrica, essas de beira de estrada, de posto mesmo. E eu comecei lá. Ele arrumou um emprego para mim e para o meu primo. E a gente começou lá, lavando peça de carro, trocando bateria. Meu, era só Fusca, Brasília, era só esse tipo de carro. E assim, né? Eu lembro que era só reparo corretivo. Que beira de estrada. É coisa rápida, geralmente. Coisa rápida. O cara ficou sem bateria, ou queimou uma lâmpada, ou o motor de partida falhou naquele momento em algum lugar, o alternador estourou uma correia, era só esse tipo de negócio. E foi um start ali, porque eu comecei eu entendi que o meu negócio não era nem a oficina mecânica, era o cliente, sabe? E eu poder conversar, ajudar, esse propósito de ajudar, de arrumar, sabe, de estar dando uma força, e aí os clientes geralmente elogiam o bom atendimento, e aquilo foi me, sabe, enchendo, né? Enfim, a gente começou lá em 2003. 2004, eu trabalhei na Bosch Car Service, onde aí eu fui registrado, eu tinha 18 anos. Depois eu trabalhei na oficina multimarca. E aí entrou acho que foi uma primeira mulher na minha vida ali, que é do setor automotivo. Ela era chefe da oficina de uma concessionária Ford. E ela liderava, na época, eu acho que eram uns 12 mecânicos. A mulher era pulso firme, inteligente. Ela falou, Anderson do céu, eu preciso... Esse mecânico antigo é complicado, né? Eles têm uma visão, assim, eles não querem estudar, pelo menos naquela época, né? E eu preciso botar um cara novo ali. Porque a Bosch lançou um desafio para nós, que era o Bosch... Era um box rápido Motorcraft. Era um box rápido, onde o mecânico atendia o cliente. Era uma revolução para 2007, 2008. Não existia isso, né? Eu acho que a própria montadora, a concessionária, eles entendiam que o mecânico tinha que atender o cliente em algum momento, sabe? Não era só um consultor. Eles gostavam, vocês sabem, é do brasileiro isso. Acompanhar o serviço, botar o carro no elevador, olhar de baixo e tal, né? Saber como que funciona, que às vezes na venda, o vendedor às vezes não explica como que funciona. Cansei de explicar como que usava um câmbio automático na época, né? Então, ela me colocou nesse lugar, e eu lembro que eu saí de uma oficina para ganhar menos, só que lá ela me prometeu conhecimento. E conhecimento técnico, de montadora, que a gente sabe que, tipo, é o que tem de melhor de formação, que é uma formação limpa, uma formação concreta. E eles tinham uma grade curricular, que conforme eles davam um treinamento para os mecânicos, a própria concessionária tinha um retorno financeiro sobre aquilo. Então, ela tinha carta branca para investir. E eu fui lá por conta disso. E eu comecei a estudar muito. A gente fazia, os treinamentos eram no Senai de Porto Alegre. Então, além de eu ganhar o meu salário, eu ia estudar em outro estado. E na época não era online, né? Tinha que ir presencial. Presencial. Online era só uma apresentação de produto novo. Lançou lá o Fusion híbrido, eles lançavam um treinamento lá online para ter uma noção básica, né? Mas os treinamentos que realmente valiam era no Senai. Então, 3 anos eu fiquei indo para o Senai e voltando por algumas semanas e foi.
E aí a Ford tinha um programa, que era Oficina de Líderes, e eu fiquei em terceiro lugar do Brasil, Legal. em 2010. E aí eu acho que foi o auge que, tipo, a gente lia muito, sabe? Estudava muito para se preparar, e isso... falta às vezes isso no mecânico, né? Ele parar para ler, para estudar, para entender, sabe? Às vezes a pessoa não está conseguindo resolver um BO lá, mas às vezes porque ele não está investindo no próprio conhecimento, né? Parando para ler. E tanto conhecimento que tem gratuito hoje, né? Tem tanta Não gente... faça a informação hoje, né? Tá. Lá em 2010, 2004, quando a gente começou, era muito fechada a informação. E hoje está muito mais fácil. Tem que realmente correr atrás para perder o tempo, né? Sim. Investir o tempo para estudar. Sabe o que isso me lembra, Elton? Eu estava até olhando aqui, porque no Repartec, que é um desafio que a associação faz, vocês também tiveram 4 funcionários, colaboradores que participaram, né? Os 4 participaram. Do desafio. Isso. Eu acho que quando a gente conta a história, a gente acaba inspirando algumas pessoas, né? E aí eu falei, cara, aquilo para mim, assim, uma coisa que ficou gravado e vai ficar no resto da minha vida, né? E a gente ganhou, o terceiro local ganhou uma viagem com tudo pago para Natal, com acompanhante. A Deise foi comigo na época, né? E comigo foi um amigo nosso, que é eletricista, ele ficou em primeiro lugar. Então, assim, a gente estava numa galera que estudava muito. A gente era referência. Nós, na concessionária Ford, a gente era referência. Quando a Ford pegava um BO lá, que caía lá no saque, lá em São Paulo, que fosse da região, São João Batista, Guabiruba, Blumenau, Itajaí, eles mandavam para nós resolver. O guincho da Ford coletava o carro e mandava para a gente. Então, a gente tinha uma referência legal. A gente estudava bastante. Então, a gente... Assim, é muito legal. E eu falei para eles, cara, vamos fazer. Eu sei que teve empresas que, às vezes... não teve nenhum funcionário que participou. Infelizmente. Isso é triste, né? Então, vocês assim, tiveram 2 que foram para as finais, né? 2 foram para E um ainda ganhou em terceiro lugar, né? Então, assim, a gente tem que dar exemplo, né? E tem que contar a história, sabe? Para eles realmente ficar... Porque não é fácil ser mecânico. Não é fácil assim. Nada é fácil, né? Então, eu acho que se a gente tem essa leveza de incentivar as pessoas, né, contar como que foi e tal, dá aquele brilho no olho, sabe? E o cara sai fora da caixa e nada mais é o que eu falo para eles. Essa bagagem de conhecimento é deles. É deles, exato. Para onde que eles forem, é deles, sabe? Isso ninguém tira o mérito. Isso vai carregar com eles, entendeu? E hoje não tem mais como tu estar numa oficina mecânica e tu não estudar, cara. A tecnologia está avançando todo dia. Se tu não estudar, tu vai ficar para trás, tu vai perder mercado. Então tem que estudar, o mecânico tem que estudar, o proprietário tem que entender do que está acontecendo na empresa também. E isso é imprescindível, não tem mais volta isso. É isso aí. E a gente sabe, hoje, né, com as associações, com os núcleos, cara, tu faz um treinamento hoje, geralmente os instrutores têm grupo de suporte técnico, tem tanta, sabe? Hoje, empresário que ele toma prejuízo por aplicação de peça ou demora de diagnóstico, às vezes o cara que está ali na ponta da empresa, acho que falta um pouquinho também de vontade para empurrar essa galera para estudar, né? Para buscar os recursos, né? Porque não tem como tu saber tudo hoje. Todo dia é um desafio diferente. Todo dia é um carro diferente. Às vezes eu olho para o meu pátio lá, 15 carros no pátio. Não tem um igual. São todos diferentes. Então, seu desafio é... Desafio de atender multimarcas, né? De multimarcas, é isso. E como é que se mantém no mercado ativo, faturando, né, pagando as contas, atendendo bem se você não estuda? Eu acho que isso é para todos os ramos, né? Na parte de gestão, é imprescindível também. Você precisa entender dos números. Eu fico muito feliz quando eu escuto que a Deise faz parte disso. A Deise já vem com essa bagagem de contabilidade, entende de números, então, como isso é importante. E, Elton, vale aqui a gente ressaltar para quem está nos assistindo que a Infalto foi criada justamente por isso, para que a gente pudesse falar sobre gestão na oficina mecânica, algo que é importantíssimo. E a Infalto esse ano ela acontece nos dias 24, 25 e 26 de setembro. E para você que está em casa assistindo esse episódio, não deixe de participar. É um evento muito bonito do nosso setor, é um evento que reúne grandes empresários, empreendedores de todo o estado de Santa Catarina e do Brasil. Então a gente vai receber muitas caravanas de outros estados. Tá bem legal, evento bonito, organizado. E nós já teremos mais de 30 marcas apoiando e expondo seus produtos. E a gente entra naquela história de que
a gente precisa ter parceiros para crescer, né, Anderson? Então, você veio contando das suas parcerias, tanto na parte dos clientes, que foram muitos parceiros seus, né, no momento de criação ali da BMEC, da estruturação dela, desenvolvimento, e dos fornecedores, né, que com certeza encontraram dentro da BMEC um parceiro confiável, então eles confiavam em vocês para fazer os pagamentos certinhos, para apostar nos novos produtos, né, para colocar dentro da oficina. E como que veio para ti essa parte de fazer parte de um movimento que reúne outros empresários? Porque se a gente está conversando aqui hoje é porque você faz parte do NEA, né, do Núcleo Estadual de Automecânicas. E você foi uma das pessoas que ajudou a mobilizar o pessoal em Brusque para reativar um núcleo que foi quase um dos fundadores do nosso movimento, né? O programa Empreender veio lá em 95, mais ou menos. O núcleo foi surgindo naquela época e depois o núcleo de Brusque ele parou por um tempo. Como que isso voltou para ti? É isso aí. Quando eu montei meu negócio, eu sempre quis estar próximo dos melhores, certo? Eu sempre falava assim que por que eu vou precificar a minha hora um valor mais barato se o cliente ele pagava a minha hora na concessionária, que era um valor legal. Então, a gente se valorizando, e aí os outros empresários começaram a ver o meu posicionamento. E eu, muito próximo deles, trocava figurinha. A gente não tinha núcleo, mas a gente, de alguma forma, a gente se associa com alguém, né? Então a gente começou a trocar ideia e tal. E eu lembro que, é bem papo de mecânico, né? Um sábado à tarde, tinha que montar um motor EA888, motor altamente complexo. E eu peguei um cara que é especialista, para mim o cara é um dos melhores que eu conheço. E ele veio na minha oficina, não, eu vou te ajudar a fazer metrologia daquele motor, porque eu não tinha ferramenta ainda. Eu vou te ajudar, vou te ensinar. E ele entrou na minha oficina. E só que eu já tinha um relacionamento com essa oficina mecânica. E nesse sábado começou essa faísca. Porque o pai dele, ele foi um dos fundadores do núcleo de Brusque. E ele veio lá, já começou a fazer metrologia. Eu vou encurtar um pouco, senão a gente fica 2 horas falando só daquele dia, né? Ele olhou para minha oficina, limpa, organizada, um checklist. Eu tenho um lugar lá que eu tenho um checklist em branco e tem as pranchetas, né? E as capas de banco e capa de volante. Então, quando ele vai atender, ele olha a programação num quadro, ele pega a prancheta, o checklist, a proteção e vai para o carro. E o checklist foi pensado para quando ele entrar no carro, ele já começar a avaliar o carro. Sentou no carro, ele já começa a avaliar, né, o carro em si. Ele olhou para aquele checklist e fomos lá para a sala de motor, lá que eu tinha, ficamos lá até umas 4 da tarde. Eu falei para ele assim, eu perguntei para ele, quanto é que eu te devo por estar aqui, né, me ensinando e tal. Tu não me deve nada, mas tu vai ter que me ensinar como é que tu faz a gestão da tua oficina. Como é que tu faz o checklist? Como é que tu criou? Nós ficamos mais umas 2, 3 horas falando sobre processo, sobre checklist, sobre ticket médio. E assim, no final, cara, eu posso levar uma cópia do teu checklist, uma empresa de 40 e poucos anos, tá? Posso levar uma cópia do teu checklist porque eu vou implantar isso aqui a partir de segunda-feira. Cara, eu sempre digo que o ambiente importa. Então, olha só, da onde que ele teria os insights, as informações para implementar isso se ele não tivesse visitado a tua empresa? É isso aí. Olha o crescimento que tu proporcionou para ele. Mesmo com 40 anos de estrada, com certeza uma empresa muito sólida, Certeza. rentável, bem posicionada, mas ainda com coisas a aprender. Era uma ferramenta que, tipo assim, para ti já era simples, mas eles não tinham lá. E faz total diferença hoje. Eles tinham lá, mas um pouco mais básico. E assim, né? Ele pegou o meu checklist e fez um melhor para ele. Né? Então, ele pegou o que ele já tinha, as dificuldades que ele tinha, ele fez o melhor. Então, assim, eu saí aquele dia ali entendendo um pouco mais sobre aquele motor, ele entendendo mais sobre a gestão, sobre um checklist. Uma relação ganha-ganha. É isso aí. Então, assim, a gente tinha uma dor em comum, né? E num bate-papo, sem investimentos, trocamos ideia. E é uma coisa muito prática, né? Porque eu estou mostrando para ele que aquilo ali funciona. E na segunda-feira ele já aplicou. E aí começou a história, Tony. Então, nós temos que montar um núcleo. Porque, olha só, em 2, 3 pessoas a gente já está melhorando a impressão do outro.
Só que eles precisavam de um nome, de uma pessoa, porque alguém tem que puxar, né? E geralmente quem puxa acaba sofrendo um pouco mais, né? Que tem que juntar essa galera e não é só puxar, tem que fazer acontecer, tem que ser organizado. Manter constância, principalmente. Isso aí. E aí teve a primeira reunião, que era no CDL, a primeira reunião lá, juntou 5 empresários, na segunda juntou 8, na terceira 15, e no final a gente fechou 20. E aí apareceu o tal do IVG, que era a inspeção veicular gratuita, que os caras adoravam fazer lá na década dos anos 2000. Eles adoravam, eles pegavam um pavilhão lá da FENARRECO, que é um pavilhão de evento, passavam uns carros lá e sabe, guindaste com um carro, e aí fazia toda a movimentação de oficina, juntava a galera toda e falava sobre orientação, né, sobre manutenção preventiva, sobre segurança. E ele falou, ó, esse mesma pessoa falou, nós temos que voltar a fazer o IVG. E aí, eles precisavam de um voluntário para ser o coordenador do núcleo, né? E aí eu fui convocado a ser o coordenador do núcleo. Em 23, a gente não teve tempo hábil para fazer o IVG, mas 24 aconteceu. A gente foi lá, fez um negócio bonito, conseguiu vários patrocinadores, o pessoal adorou a ideia, né? Porque a nossa ideia do IVG é um olhar social de manutenção, orientar as pessoas como uma segurança do carro, manutenção preventiva, sabe? A gente doar aquele dia e alguns meses antes para poder fazer o evento, que não é fácil. Tem toda uma preparação. Isso, preparar as pessoas, preparar o ambiente, preparar os patrocinadores e preparar a sociedade também, né? Para nos receber naquele dia, né? E foi um sucesso. Aí veio o NEA, porque aquele vídeo daquele sábado começou a bombar nos grupos, porque a gente era do CDL, né? O NEA ele tem mais a ver com as associações empresariais, né? E as assim, e bombou aquele vídeo por tudo, e parece que deu um start. Acho que uma galera, opa, como é que Brusque sai e já começa a fazer todo esse movimento? Que legal. Eu acho que como é uma coisa boa, eu sei que as coisas, ao passar dos anos, essa constância ela acaba acabando, né? Fica mais fraco e tal. E a gente deu o start ali. E a gente continua lá. E aí eu conheci o NEA, seu Genuíno Simeone. Eu tive uma oportunidade de participar de uma AGO lá em Chapecó. Fui um dia sozinho, sem ninguém. Peguei um avião e fui para lá, com o apoio do meu núcleo, né? Porque eu fui lá representando eles, para trazer, né, essas parcerias, essas novidades. E eu me encantei com isso. E cada vez que a gente participa de uma reunião, a gente se encanta cada vez mais, né? A gente sabe que nem tudo são flores, mas a gente sabe que está nesse meio, em algum momento, a gente sempre dá um passo a mais, cresce um pouquinho, conhece pessoas diferentes, né? Eu acho um negócio fantástico do NEA, é o relacionamento com os apoiadores, né? com as empresas, com as indústrias. E também, assim, já tive problemas de carro estar fora da cidade, e aí, lá eu tenho um parceiro que pode nos ajudar. Meu cliente, fique tranquilo, porque lá eu tenho uma oficina que vai te atender. E aí, sabe, ter uma relação, isso é um negócio que não tem preço, sabe? Então, para mim é muito bom ter esse relacionamento também com os parceiros, desde com outras oficinas, né, até com os parceiros, né, de marca, de compra, de fluido, de peças. Eu acho que tudo é saudável quando a gente tem um bom relacionamento. Funciona muito bem. O acesso à indústria, à fábrica é muito mais fácil quando a gente está por intermédio de uma associação, né? Isso aí. E tem uma frase que para mim é muito verdade, faz muito sentido, que é assim... tava só tu e o cara que era mecânico ali. Pô, se era tu sozinho, só tinha uma ideia. Vocês dois tinham 2 ideias. Sentaram numa mesa com mais 15, são 15 ideias. Cara, isso fortalece um setor inteiro. E aí, quando a gente junta com uma associação com mais de 450 associados, olha o nível que a gente chega, sabe? E uma coisa, um outro ponto que eu posso colocar, acho que foi 2022, a gente se inscreveu na Infalto, e minha esposa, vamos nós dois. E a gente foi. Sabe aquela receita que eu trouxe lá de toda a minha experiência, minha vivência e tal? Eu coloquei aquilo como plano e aquilo estava dando certo. Mas era meio que um tiro... Tá dando certo. Mas será que ano que vem dá certo? Será que no ano seguinte continua dando certo? Exatamente. E quando eu fui para Infalto, que eu cheguei lá, que a gente só ficou ouvindo, né?
Porque, cara, tem muita gente boa aquele ano, no ano seguinte, e as pessoas falando de cada assunto, tanto de marketing, quanto de gestão, quanto da parte técnica. Quando a gente adorou o evento, a gente recomenda o evento, todo ano eu vou, e cada vez que eu vou, primeiro ano foi nós dois, no segundo ano eu já levei mais 6 comigo, esse ano vai mais 10, sabe? Porque aquele é um momento de network dos empresários. Porque se tem um palestrante lá falando do assunto, a gente debate aquele assunto entre nós, sobre a nossa realidade. E a gente pode mudar e sempre pode melhorar. Sempre pode. E quando a gente foi em 2022, a gente enxergou que 70% do que a gente estava fazendo era certo. Era o que no Brasil inteiro era feito. E o que as melhores empresas estavam fazendo. Mas por quê? A gente tinha referência dos melhores, das associações, trocando ideia, sabe? Estudando. E até porque lá tu não troca ideia só com o pessoal do teu estado. Tem gente do estado, do país inteiro na Infalto. Isso aí. Então, tu consegue... A realidade, às vezes, de Santa Catarina não é igual à realidade de São Paulo. Nós vivemos isso no final de semana, essa semana que passou em São Paulo. E essa troca de experiência é muito válida, tá? E assim, a Infalto, ela tem um... Não sei porque é daqui, né? Mas a gente vê assim que as pessoas quando vão lá, que vão lá para aprender, os empresários realmente vão lá para gestão e realmente tentar resolver a dor dele. A gente vê o brilho nos olhos das pessoas, tanto que estão se doando para estar lá, quanto as pessoas que vão para melhorar o seu negócio. Né? E quem que não quer melhorar o negócio? Quem não quer melhorar a qualidade, quer melhorar para o seu cliente, quer melhorar para a sua família, sabe? Para as pessoas que trabalham com a gente. Pô, a gente tem que dar um lugar legal para essas pessoas continuar, sabe, prosperando com a nossa empresa também. Né? E não só prosperar financeiramente, mas prosperar como técnico, sabe, como pessoa. Então, tudo isso a gente aprende lá. Né? E cada ano que eu vou, e cada vez que eu me envolvo mais com vocês, eu sempre trago algo novo, sabe? Algo novo para a gente poder implementar e melhorar. E é isso que a Infalto promete, é trazer ferramentas para você na segunda-feira tá aplicando dentro da sua oficina. Não, tu chega na segunda-feira, tu quer mudar o mundo, Ânimo né? a mil, né? Lá em cima. Tu quer mudar o mundo, né? Tá no gás, assim. Por isso que eu digo, desde tu tem que ir comigo, porque se eu chegar com esse monte de ideia na cabeça, eu não vou conseguir fazer nada, né? Porque como a gente é sócio, um ele puxa mais para um lado e o outro é a pessoa que bota os planos para executar, né? Então, eu ia às vezes para uma reunião de núcleo, cara, falamos tanta coisa, e eu não conseguia nem transparecer tudo que eu queria. Com tantas ideias novas, aquele cara faz isso, aquela pessoa faz isso, né? Aquele cara teve um problema com um cliente, se ele fizer isso, resolve esse problema, sabe? Então, assim, a Infalto é para isso, né? Para aprender, ter network com os empresários e ter o contato com a fábrica, com o fabricante. Que às vezes tu tens um problema para resolver, uma dúvida, e o fabricante está lá, tu olha nos olhos, tu conversa com ele, e ele te dá a resposta que muitas vezes tu demora semanas para resolver. É importante ter essa aproximação com a indústria, com o fabricante. Vira uma cola, né? Desculpa, Elton, mas vira uma cola. Imagina, eles começaram lá, tava aí o Anderson e mais uma pessoa, aí juntaram mais 15, daí foram para Infalto, aí foram numa patotinha, aí daqui a pouco juntou mais e a gente vai arrastando multidões para esses eventos e movimento associativista. É muito legal isso. Bem bacana. O que eu ia falar é assim, principalmente quando a gente está perto da fábrica, como a gente, nessa semana, o pessoal da IATA, né? Eles vão lançar alguma coisa nova dentro da Infalto. Olha só. Então a informação chega de primeira mão. Exato. Nossa, e a gente vai ter uma arena dessa vez. A gente tem arena de gestão e arena técnica. Mas para quem está assistindo aqui em casa não sabe, a gente vai ter um auditório exclusivo, meio que uma arquibancada, um espaço para as marcas poderem conversar diretamente com o participante. Então, a gente desenhou o evento para realmente preencher todas as lacunas. Então, a gente quer dar espaço para as marcas irem para o evento, apresentar essas soluções, que a gente sabe que tem grandes feiras do nosso setor, como a Autopar, a Automec, né? E tem algumas outras feiras. Mas a gente quer começar a colocar Infalto no radar deles para que eles possam usar Infalto para essa plataforma de lançamento, né? E a IATA contou isso para a gente e eu fiquei muito feliz, sabendo que eles vão lançar algo
dentro do nosso evento. Caramba, é muito gratificante a gente organizar isso e ver as marcas apostando no crescimento da Infalto, ela que vem para sua 7ª edição esse ano e tem esse propósito de crescimento mútuo, né? Tanto o próprio evento vai crescendo, os empresários que participam vão crescendo e vão voltando, e a gente já falou isso aqui, mas ela é um encontro de grandes amigos, né? Quando você vai para a Infalto, você reencontra as pessoas que participaram das outras edições também? Sempre. É incrível isso. E geralmente a pessoa que participa, ela não quer mais deixar de participar. Porque ela sabe que se ela não for, ela vai perder. Porque as coisas, assim como o nosso mercado lá muda, o próprio evento está mudando, né? Então, a gente vê que na Infalto, o negócio é tão bom que os tomadores de decisão, que são os empresários, eles estão lá. E teve essa preocupação esse ano em trazer, que é tudo muito, muito bom, né? Muito perfeito, os assuntos que são trazidos lá. E agora vem a Bosch para dar o suporte, porque os empresários começaram a pensar, olha, eu estou lá 2 dias, às vezes meu funcionário, meu mecânico não entende esse movimento. E agora com a parte técnica, essa oportunidade que a gente tem, os meus lá, eu vou colocar 50% da equipe vai estar lá no dia. Então, eu acho muito importante ter essa parte técnica junto e eles entender esse movimento, que é esse movimento Infalto. Sabe, entender que o pessoal está lá e o pessoal está lá realmente para aprender e para fazer acontecer. E foi usando mesmo essa tua fala, Anderson, que a gente pensou no ingresso técnico, onde o participante ele vai ficar dia 24 e 25 na Arena Técnica, mas no dia 26 ele tem direito a participar da Infalto da Arena de Gestão, porque foi justamente isso que a gente pensou na hora de desenhar. Poxa, o mecânico ele pode gostar da parte técnica, pode ir lá pegar conhecimento com quem é referência, né, que é a Bosch. Mas e se a gente der um espaço para que ele participe na Infalto também e entenda essa loucura toda que é o nosso movimento, entenda o quanto ele pode crescer, dando um pouquinho do seu conhecimento, ir lá escutar os outros participantes, pegar um pouquinho do palco de gestão. A gente vai ter uma palestra que é realmente pensada neles, que é sobre gestão de carreira. Olha só. Cara, essa palestra vai ser muito legal, porque imagina, ele ficou na quinta e na sexta aprendendo a parte técnica e no sábado, esse colaborador, ele pode entrar na Infalto, na Arena de Gestão, conhecer a feira e ele vai ter uma palestra sobre gestão de carreira com Sandra Araújo para entender, poxa, como é que eu desenvolvo a minha carreira para crescer cada vez mais, que estudo eu preciso ter, aonde eu busco informação para provar para o meu empregador o tanto que eu me dedico e crescer dentro da empresa. Então, cara, essa palestra foi sensacional, assim, ela caiu como uma luva e ela realmente vai estar no sábado, para quem levar o colaborador vai poder assistir e tirar bons insights ali dentro. Isso aí. Ô Anderson, e uma coisa que você falou, que a gente sempre fazendo em falta, a gente pensa, é assim, ó, o tema de 2 anos atrás era um tema, a tecnologia mudou, as coisas mudaram, esse ano a gente traz o quê? Opa, tema atualizado, a gente está falando de reforma tributária. Cara, isso aí tá todo mundo que não sabe o que vai fazer. Então a gente traz temas do momento. O objetivo da Infalto é isso, é trazer o tema atual e as coisas que estão acontecendo na empresa, na área de gestão principalmente, que as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo. Então a gente faz o quê? Vai lá, busca especialistas para aquilo ali. A doutora Alessandra, né? Doutora Alessandra, o contador Rafael. Vai ter um pessoal falando sobre isso. E assim, o que é legal lá talvez você não vai tirar todas as suas dúvidas com o palestrante naquele momento ou no network que vai estar ali. Normalmente a gente fica com contato desse pessoal para depois talvez tirar uma dúvida ou até contratar, né? Porque tudo muda muito rápido e que nessa questão de carreira, né? Dos mecânicos, né? É uma coisa que muitas empresas não pensam nisso. E é uma coisa que eu tinha gestão de carreira lá na concessionária, porque ela tinha uma estrutura que ela é muito bem pensada, ela tinha uma boa base, porque ela entendia, né, que o mecânico ele começa, ele quer saber onde que ele pode vai chegar, né? Onde ele pode chegar. Então, olha só que é um tema antigo, mas é atual, né? Exato. E deixa eu entender até um pouco mais sobre a ABMEC hoje. Vocês são uma oficina multimarcas, certo? E olhando para esse cenário, para eventos, para as novas tecnologias, o que você espera que venha do futuro e como a ABMEC está se preparando para essas novas tecnologias? Nossa, pergunta difícil. A gente sempre está ligado no mercado, né? Então, a gente nunca deixou de investir. A gente espera o momento certo
né? Porque a gente tem uma carta de cliente, então, lembrando que a gente sempre pensa no cliente, né? Então, é igual a gente começou linha diesel, né? Alguns clientes saíram do carro sedã e começaram a comprar caminhonete. Cara, eu tenho que me preparar para esse mercado, porque eu já tenho o cliente. Ele já sabe meu endereço, ele já sabe como eu me relaciono, como é a forma de pagamento, precificação, conhece o meu técnico, ele está tranquilo, ele está, sabe, sossegado para vir e pagar pelo serviço. Aí eu tive que me especializar na parte diesel. Híbridos elétricos, mesma situação. A gente está falando uns saldos, né, meio grande assim, mas entre um e o outro, a gente tem sistema de start-stop que entrou no mercado, sistema ADAS que entrou no mercado, sabe? A eletrificação, ela já começou há muito tempo, com direção elétrica, por exemplo. Sim. Né? Freios ABS, por exemplo. Então, assim, as atualizações dos carros, ela começou bem devagarinho. Ela vai sendo soltada no mercado, né? E a gente tem que ficar ligado nisso. Né? E como é que a gente está se preparando? A gente tem que ter um caixa saudável para poder investir. Por isso que a oficina tem que ter gestão e por isso que tem que ir para Infalto, para poder entender que a oficina tem que dar lucro. E o lucro que dá não é para o bolso do dono, é para o CNPJ, é para a saúde do CNPJ. Para quando eu precisar comprar um scanner de 40 mil, eu ter os 40 mil para poder investir. Né? Se chegar um carro lá que eu precisar atender, eu já tenho que saber os caminhos para não tomar prejuízo. Eu tenho que ter um investimento separado, uma grana lá, para poder investir. E aí a gente está falando não só em grana, em dinheiro, a gente está falando também em treinamento técnico para aquela pessoa que vai executar o trabalho. É complexo. Então ela tem que estar preparado para os vários braços, né? Porque não adianta investir num scanner de 40 mil reais, 50 mil reais, numa licença anual de 7 mil reais e o cara não saber nem ligar. Então a gente tem que preparar toda uma cadeia e isso às vezes demora um pouquinho. Porque daí tu vai fazendo um investimento aqui, vai treinando lá, daqui a pouco um funcionário sai, monta o próprio negócio, vai trabalhar com outra pessoa e tu tem que reestruturar. E aí a gestão de pessoas, gestão do negócio, entendendo como que esse mercado que vai ficar. Então assim, eu sempre digo que a oficina mecânica, para estar preparada para o futuro, ela tem que ter grana. Bons parceiros, né? Ter uma associação, tá junto ali, porque às vezes a dor dele é a dor dos outros 20. Então é legal ter uma parceria. Quantos equipamentos foi comprado junto com o NEA, quantos descontos, quanto de oportunidade de treinamento que teve. Então assim, o mercado, a gente tem que estar preparado, tem que preparar as pessoas que trabalham com a gente, tem que ter um caixa saudável para poder fazer um investimento legal. E a gente tem que estar atento se o nosso cliente está procurando essa tecnologia. Como é que está o mercado daquela região ali? Porque às vezes tu vai fazer um investimento e ainda não está pronto para esse mercado. Mas às vezes tu tem um associado que tem um equipamento ali e ele pode te ajudar, terceirizando aquele trabalho. Exato. Né? Principalmente quando é associado, o pessoal se torna parceiro, não se vê mais como concorrente. Isso aí. Então a gente faz isso. Às vezes tu não precisa saber fazer tudo, mas tu precisa saber quem faz. Às vezes tu tem uma empresa a 15, 20 quilômetros da tua oficina, às vezes ele é teu vizinho, que já está investindo ali, já está preparado, porque o cliente dele chegou antes que o teu, né? E ele pode te ajudar. Então é por isso está associado a uma associação, está nesse braço, que é tanto os núcleos regionais de cidade, tanto regional, estadual, né? Existem várias formas, né, de ter esse tipo de parceria. Isso ajuda bastante, porque ele evita gastos desnecessários e investimentos que às vezes Cara, tu deve ter passado, né, Elton? Agora eu vou entrevistar o Elton. Tu deve ter passado a época do carburador para injeção. Passei, atendi carburador. Quantos investimentos foi feito errado nessa época? Meu Deus do céu. Aparelhos que, às vezes, em 6 meses ficaram ultrapassados. Ficou obsoleto, exatamente. E aí é lixo. Muitas vezes é lixo, não tem mais o que fazer. Então, o nosso mercado, ele é injusto. Pensando, sabe, nesse novo mercado, essas atualizações, por isso que tem que estar ligado. Tem que ir nesse tipo de evento, para poder, que às vezes o palestrante que vai estar lá, ele já talvez foi para outro país, entendeu como é que é o mercado lá fora, investiu um bom tempo e dinheiro, e a gente vai lá, às vezes por 1 hora, 2 horas, batendo papo com essa pessoa,
tu já sai na frente. É. Porque tu não precisou, às vezes, pagar, sair do país para entender o que ele, às vezes, te dá um feedback rápido ali, entendeu? Então, para a empresa estar pronta para o mercado, ele tem que ter pessoas, processos e investimento para poder Caramba. investir. Que aula! Ah, Que aula que a gente recebeu aqui. Muito bom, E olha. vocês imaginam que a gente já passou 1 hora conversando aqui? já passou 1 hora já? Já Meu passou Deus. 1 hora. Gente, eu tava olhando aqui, nossa, a gente tem muito assunto para tratar. Mas adorei essa tua participação, Anderson. Acho que você tem uma história muito legal, até diferente de muitos empresários, porque a BMEC ela já nasceu estruturada. E essa estruturação ela é essencial e é isso que a gente tenta colocar na cabeça do pessoal, que é realmente olhar para números, né? Olhar para números, entender o negócio, botar um dia na cadeira, estudar a planilha, estudar os impactos de tudo isso. Se você pudesse dar um recado final para quem está nos assistindo, qual seria a questão primordial que você considera para manter uma oficina ativa e bem-sucedida? Eu sei que você já deu vários insights aqui. Uhum. O pessoal que está em casa, tenho certeza que já anotou. Mas um último recado, assim, para aquele mecânico que está em casa, ele está... Poxa, mas a minha mecânica não está dando certo. O que você diria para ele de conselho, para ele rever talvez os seus processos e sair na frente e aplicar isso já no dia seguinte? Eu acho que dar uma dica só, eu acho que é pouco. Eu vou dar 3. Implantação de checklist. Isso, sabe, para mim, o checklist ele traz tanto uma proteção para a empresa e tanto a gente vê um caixa saudável, porque a gente acaba enxergando alguns serviços que estão ali em off, que nem o cliente sabe que existe, nem o mecânico que às vezes vai tratar aquele carro, né? Então, a implementação do checklist é um item primordial. Eu acho que não poderia abrir uma oficina mecânica se não tiver um checklist, um processo de checklist, né? Concordo. Segunda, invistam nos técnicos. Tem muita empresa que fala que não vai investir no funcionário, porque o funcionário amanhã ele sai e vai abrir o próprio negócio. Isso me deixa muito triste, porque o quanto de oportunidade essa empresa ela está deixando de gerar para os clientes dela, para essa pessoa, né? Então, o investimento hoje com pessoas, ele tem que existir, claro, de maneira saudável, de maneira, né, entender aquele perfil daquela pessoa, se ele realmente quer aprender aquilo, né? E tem que investir em pessoas, na parte técnica principalmente, tá? Uma pessoa que ela não é bem treinada, ela te gera um prejuízo que às vezes tu não consegue mensurar, tu não consegue enxergar, né? Porque um serviço mal feito, às vezes o cliente não volta para reclamar. Até porque o teu primeiro cliente é o teu técnico, né? Se tu não tratar ele bem, como é que ele vai tratar o teu cliente É bem? isso aí. Então, assim, a gente sabe que tem tudo um aparato por trás, mas a gente tem que valorizar o técnico e investir nos técnicos. Independente se ele vai abrir o próprio negócio, se ele daqui a pouco vai fazer, enfim, invistam, né? Claro, tem que ter uma análise primária ali, né? Mas investimento nas pessoas tem que acontecer, né? E o caixa saudável. Tem que saber precificar. Não vai achando que tu tá cobrando aquele valor ali e tá dando certo e tá... Cara, analise a forma que vocês estão cobrando, analisem tributação, analisem tudo, o custo da operação. Tem que entender que tem que sobrar dinheiro. Se não sobrar dinheiro, na hora que vir uma pandemia, na hora que você tem que fazer uma demissão, na hora que tiver um custo que as pessoas acham, os mecânicos, enfim, acabam achando que o nosso negócio é só consertar carro. E eu, depois de não muito tempo, mas depois de 1 ano mais ou menos de empresa, eu entendi que o mais fácil é consertar carro. É o mais fácil. O mais difícil é manter as pessoas motivadas, manter um caixa saudável para não ter inadimplência, manter também as pessoas que estão ao redor da empresa, a imagem da empresa, né? Postar que tu está fazendo treinamento, está fazendo investimento, sabe? As pessoas têm que te ver realmente o que tu está fazendo. As pessoas me falam, mas tu não para, tu está em reunião lá na CIB, reunião lá não sei aonde, em tal cidade, treinamento. Veio para o podcast em falta? É isso aí. Tem que se movimentar. A empresa ela não pode parar e você tem que mostrar isso para o teu cliente. Então, invistam, né? Tudo quanto é braço que tem na empresa,
façam movimentos, façam investimento, receba, às vezes o fabricante passa lá na oficina para visitar, para trocar uma ideia, às vezes o dono da oficina não quer nem receber, assim, tem que receber essa galera, trocar ideia, sabe? As portas abertas para oportunidade, né? E a minha oficina, se vocês forem lá, é uma oficina que é sempre limpa. Mas não é limpa porque a gente lavou ontem. É porque a cultura da empresa é manter o ambiente limpo. E as pessoas vão na minha oficina, meu Deus, cara, toda vida que eu chego aqui, tá tudo limpo. Tá mais limpo que o chão lá que a garagem lá de casa, os caras falam. E às vezes a indicação de pessoa para pessoa vai chegando lá e ele fala, meu, a tal pessoa falou que realmente aqui é limpo. E é verdade. E eu já vim aqui várias vezes e continua igual. E não é porque a gente lava a oficina uma vez por mês, não. É porque a oficina é limpa. Mantém limpa. Né? Mantém limpa. Então, talvez uma terceira dica ou uma quarta dica seria a organização. O cliente, ele compra com os olhos. E ele não vai deixar o carro, às vezes que a visão bem maior que ele tem, num ambiente sujo, desorganizado, né? Um lugar que não tenha um uniforme, uma pessoa que não saiba conversar, não sabe entender o problema dela, sabe que não trabalhe com cartão de crédito. Talvez talvez que eu estou falando isso aqui, talvez seja, para algumas pessoas, seja básico. Tem muita empresa que não faz isso, Anderson, muita. Então, eu sempre comparo, acho que para fechar, né, minhas palavras, eu sempre comparo a oficina mecânica com um restaurante. Porque se tu vai levar a tua esposa para comer uma pizza que um amigo indicou, tu vais entrar lá. O teu amigo falou que o ambiente é limpo, bonito, uma música ambiente legal. Tu pediu lá um vinho, veio certinho. Tu pediu uma pizza, sabe? A pizza veio no ponto, com queijo derretidinho lá, cheirosa, sabe? Os garçons educado, limpo, sabe? Tu foi pagar a pizza e o preço tava o que estava no cardápio, então sabe o orçamento que é combinado? Se é R$600 para fazer uma troca de óleo e filtro, não, o cara chegou para pagar tal os R$600 lá, então valor combinado, sabe? Essa experiência do cliente, ela tem que ser muito legal. E aí ele te indicou, tu chegou lá, o garçom não veio na porta te atender, tu sentou na mesa, tu teve que pedir para alguém te atender, tu pediu um vinho, o vinho chegou depois da pizza, a pizza tu pediu de frango veio de calabresa. Tu foi pagar, tava no cardápio 100, era 150. Sabe? Então, esse cara não volta mais. não volta mais. Tu foi no banheiro, o banheiro tava sujo. Sabe? Então, assim, a oficina mecânica, eu entendo que a oficina mecânica ela é feita de várias visitas. Sabe? Eu tenho que ter recorrência. E se o cliente vem a primeira vez, ele é bem atendido. Ele vai pensar assim, não, talvez só foi hoje, foi só uma sorte, dá tudo certo. Ele vai uma segunda vez, ele é bem atendido e é correspondente com o primeiro atendimento, cara, dali para frente ele já começa... Ele vira um fã. E ele começa a indicar, que daí é para mim, quando o cara começa a indicar... É porque sabe que tá no caminho certo. Caminho certo. Ele virou fã da marca E é e isso aquela aí. marca para ele é referência, ele sabe que ele pode indicar de olhos fechados porque vocês têm processo, né? Um processo e padrão. Isso é importante, né? Muito legal. Eu me preocupava muito porque antes de eu virar dono de oficina, eu era mecânico. E eu atendia aquela minha carta de cliente. Eu atendia, então eu atendia, eu fazia, eu entregava. E quando eu comecei a delegar para os outros mecânicos, a minha preocupação era essa. Fazer do jeito que eu faço. No começo é difícil. Eu falava para o mecânico, cara, vamos fazer... O importante é entregar o resultado. Se tu vai botar essa peça, depois essa, aí tu determina. Eu falava isso no começo. Depois eu vi que eu estava errado. Porque se eu sou dono da empresa, eu crio os processos, ele tem que se adaptar ao processo. Exato. E eu, depois de um tempinho, ainda bem que foi rápido, eu entendi, não. Na hora da entrevista, eu já tenho que falar para ele, cara, eu trabalho assim. É carro encapado, é organização, é carro limpo. Depois de fazer a revisão, o carro é lavado o motor, é feito aspirado, lavado por fora, tudo certinho. É entregado num padrão. E tem que ser feito checklist na hora do... Embora se o cara venha fazer uma troca de óleo, não interessa. Vamos colocar o carro para dentro e vamos olhar tudo. Por quê? A gente sabe, né, Elton? Tu também tem oficina. Se o cara vir trocar óleo e filtro e no dia seguinte cai a roda... É porque trocasse o óleo e filtro. Entendeu? Se o teu mecânico... Cansamos de fazer checklist lá e o pneu tá vazio de step. E se esse cliente vai viajar? Acabei de sair da oficina, não viram que o step estava vazio? É isso aí. É então,
E uma das coisas que o meu negócio fomentou e me deu gás para poder crescer mais foi que recebi muitos clientes de outros lugares que tinham esse tipo de reclamação. 3, 4 visitando um ano, voltando pelo mesmo problema. Às vezes o cara reclamava de um barulho na frente e no final o barulho lá atrás, não ouvia o cliente. Então, assim, o crescimento da oficina mecânica, ela depende de vários braços, né? Participar desse tipo de evento, estar associado a uma associação, né? Ter bons sócios com o mesmo pensamento, manter a equipe motivada e o líder, independente se é o sócio ou do negócio, mas o líder ele tem que ser o exemplo para todos. Ele tem que realmente, o que ele falar, tem que fazer. E aí o barco só vai, né? Exato. Nossa, muito legal essa bom, hein? conversa de hoje. Tem assunto para, olha, mais umas 2 horas aqui. Tinha sim. Nossa, Anderson, foi um prazer receber você aqui no nosso bate-papo. Eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais aqui, para quem está assistindo em casa, poder te achar e conhecer mais o seu trabalho. Certo. A gente fica em Brusque, né? E lá no bairro Santa Terezinha, o Instagram da oficina é @ABMEC Centro Automotivo. Já pode chegar lá e curtir e acompanhar as nossas redes sociais, o nosso trabalho. A gente tem lá algumas dicas de manutenção, tem também o nosso dia a dia. E é isso aí, gente. Foi muito bom. E você que chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber em primeira mão todos os novos episódios que saem às terças-feiras, às 19 horas. E esse foi mais um episódio do Bate-Papo em Falto. Ficamos aqui. Até a próxima! Aguardamos você no próximo episódio.